assentados. O tempo já se foi. João capítulo 12, versículo de número 24. Vou trazer uma reflexão. Estou voltando de férias hoje. Quero agradecer as orações dos irmãos, as mensagens que me enviaram. Foram boas as férias, viu? João 12, 24. Todos acharam? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Diga comigo: a morte que traz vida. Nós vivemos em uma geração em que muitas pessoas têm medo da morte. E na verdade a morte, ela é nossa inimiga. Mas nós não sabemos a hora que ela chega. Às vezes chega quando a pessoa ainda é muito nova, quando é um bebê, quando tem 10, 15, 20, 30 anos, 40. A única certeza que nós temos é que vamos morrer. Mas no reino de Deus existe um princípio espiritual poderoso que diz: há uma morte que produz vida. Jesus ensinou: se o grão não morrer, não irá frutificar. Sem morte não existe multiplicação. Sem cruz não há ressurreição. Hoje nós vamos ver 3 tipos ou 3 mortes necessárias para que haja vida espiritual. A primeira morte é a morte de Cristo, que gerou vida para nós. No Evangelho de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, e esse deu exatamente para morrer por nós. Jesus, quando ele nasceu, ele já nasceu com um propósito, que ele iria morrer. Ele não veio com o propósito de ser um príncipe do cavalo branco, que veio para libertar o povo judeu dos romanos. Não, ele veio sabendo que ele iria morrer. Ele também sabia que tipo de morte que ele iria passar. E graças a Deus que nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Porque imagine se nós soubéssemos o dia que nós vamos morrer. Talvez alguém nem ficaria na igreja. Eu vou primeiro curtir a minha vida para depois eu me preparar para morrer. Apesar que aqui é muito melhor do que o mundo, mas tem gente que ainda tem uma sementinha do Egito, tem saudade das cebolas do Egito. E o duro que Jesus sabia exatamente o dia, a hora, o momento, o segundo, fração de milésimo que ele iria para o Calvário, a ponto que no Getsemane ele pede ao Pai que isso mudasse, porque para o homem é muito difícil a questão da morte, a separação é doloroso. Eu já perdi algumas pessoas que me faz muita falta,
no ministério, amigos que falávamos toda semana, se foram. Já passaram para outra dimensão, estão no âmbito espiritual, mas eles não sabiam a hora que iria morrer. Um deles, um dia antes dele morrer, eu falei com ele, ele estava no seu quarto e a esposa dele a atendeu, e ele morava em Brasília. Pastor Martim Damião, grande professor, pregador internacional. Ele teve um problema no pulmão, de repente, ele foi para a sua casa, mas ficou poucos dias, e conversando com ele, eu falei, graças a Deus, pastor, que descobriram que o senhor tinha no pulmão, mas não restou muitos dias, e ele faleceu. São inúmeros amigos que eu tinha, que se foram do ministério, que me fazem falta. Mas eles não sabiam a hora que ia morrer, mas Jesus sabia o momento da sua morte, o que ele ia passar, os flagelos, os açoites, as chicotadas das suas costas, ponta de chumbo de osso seco. Osso seco servia para cortar, o chumbo servia para entrar na sua carne. Não havia anestesia no seu corpo. Ele estava sofrendo dores, agonia, porque esta morte é a morte que iria nos trazer vida. Ele poderia ter desistido. Ele, como Deus, poderia ter ordenado que todos morressem, e todos morreriam. Mas ele ficou quieto. Ele não disse que não era culpado. Ele não disse que não era para chicoteá-lo. Ele não falou nada, porque naquele momento ele via você assentado aqui essa noite para participar da Santa Ceia. É um hino que diz: tão só, tão só. O próprio pai, que sempre esteve com ele nos momentos mais difíceis, vendo seu filho sendo torturado, flagelado. Imagina um pai vendo seu filho sendo espancado, suas costas cortadas, passou a noite inteira apanhando. Quando foi pela manhã, pegaram uma cruz para ele carregar. E o evangelista João diz que a cruz era dele, porque nós não poderíamos morrer na cruz, porque nós não salvaríamos nem a nós mesmos. Colocaram a cruz para ele carregar, fragilizado, sem forças. Ele foi carregando aquela cruz até onde pôde, mas chegou um momento que ele caiu. Mas ele não desistiu, porque a sua morte nos traria vida. Ele chega até o Calvário com a ajuda de um senhor chamado Cirineu. Ele ajuda a levar a cruz, ele vai até o Calvário, e quando começa pela manhã, 9 horas da manhã, começa a crucificação. 3, ele no meio, um à direita, um à esquerda, e começa a bater nos seus pés. Não tinha anestesia, viu? Dores cruéis, terríveis, os cravos entrando na sua carne, no seu nervo, nos seus ossos, suas mãos sendo cravadas. Chega o momento daquela crucificação que ele pede água, ele trazem vinagre.
Ele toma aquele vinagre, mas como tomar vinagre numa hora de sede? Ele via você aqui essa noite. O maior exemplo é Jesus. Ele não fugiu. A sua morte não gerou vida. Na cruz parecia derrota, mas era a nossa vitória. A maior vitória da história foi aquele momento, a maior vitória de toda a história. Nós estávamos condenados a ir para o inferno, eu e você, a queimar no fogo do inferno. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele diz: tetelestai. Em outras palavras, está pago. O preço está pago. Eu comprei a todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É como se naquele momento assim, Jesus esboçasse um sorriso do lado. Eu comprei uma multidão. Ele morre. A sua morte, o seu sacrifício foi aceito pelo Pai, de forma que o Pai abre um caminho novo. O véu se rasga de alto a baixo. Ele quis dizer: todo esse povo aí agora não precisa mais de sacerdote, não. Tem caminho direto comigo, ligação direta. Se tiver no seu quarto, pode chamar que eu atendo. Se tiver no seu carro, pode chamar que eu atendo. Se tiver na sua casa, pode chamar que eu atendo. Se tiver no seu trabalho, pode chamar que eu atendo. Se tiver lá na roça, pode chamar que eu atendo. Se estiver em agonia, pode chamar que eu atendo. A morte que nos traz vida. A morte de Jesus cancelou a nossa dívida, ó. Cancelada. Não deve mais nada. Marcos Mota indo para o inferno, agora para o céu. E os pecados purificados. E a condenação não existe mais. Ele venceu. Nós vencemos o pecado através da morte. Destruiu o poder da morte. Abriu o caminho da salvação. O Calvário foi o cenário de morte, mas também berço de vida eterna. Aleluia. O que parecia o fim era o começo. O que parecia a perda era a redenção. A morte de Cristo nos trouxe vida. Diga comigo: a morte de Cristo nos trouxe vida. A segunda morte é a morte do eu. Jesus declarou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16, 24. Aqui está a morte diária, a morte do eu. Porque o eu impede muita coisa. O eu também precisa morrer. O eu impede o crescimento espiritual. O eu, se não morrer, você vai fazer a sua própria vontade. A sua vontade tem que morrer, porque a sua vontade não é melhor do que a vontade de Deus. Nem tudo que queremos é o que Deus quer. Morrer para o pecado. O pecado precisa ser crucificado. Paulo declarou:
já estou crucificado com Cristo, em Gálatas 2:20. Quando eu morre, Cristo vive em nós. Enquanto o ego governa, o espírito é entristecido. Quando o ego morre, o espírito floresce. A terceira morte é a morte que produz fruto. O grão não desaparece, ele se transforma. Quando morre, rompe a casca, cria-se raízes e gera multiplicação. Assim é na vida espiritual. Algumas mortes que produzem fruto. Primeira morte, morte da vaidade. A morte da vaidade gera humildade. A morte da autossuficiência gera dependência de Deus. A morte da zona de conforto gera crescimento. E a morte do medo gera fé. A semente enterrada parece esquecida, mas está sendo preparada para frutificar. Quarta morte. A morte não é fim. A morte é transição. No reino de Deus, a cruz precede a coroa. A sexta-feira precede o domingo. A morte precede a ressurreição. Paulo escreve na epístola, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, fala da vitória sobre a morte. Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um hino que diz assim: no terceiro dia, seu tipo, da semana fomos visitar o túmulo Maria Madalena. Quando lá chegou, de longe avistou, sentado na pedra, o anjo do Senhor. O que buscas, mulher? O que buscas, mulher? Com estas palavras, o anjo interrogou. O que buscas, mulher? O que buscas, mulher? Jesus Nazareno, o Filho de Deus, já ressuscitou. De novo. O que buscas, mulher? O que buscas, mulher? Com estas palavras, o anjo interrogou. O que buscas, mulher? O que buscas, mulher? Jesus Nazareno, o Filho de Deus, já ressuscitou. No terceiro dia, Jesus, ele vence a morte. Vencendo a morte, ele nos deu vida eterna. Vencendo a morte, ele nos garante que nós também venceremos a morte. Paulo diz: onde está o teu aguilhão, ó morte? Cadê ele? Ora, o aguilhão
da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se conta a história, e na verdade aconteceu nos anos 30 nos Estados Unidos, onde um pai de família ele deixou o seu emprego em uma concessionária, porque houve a Grande Depressão americana e estavam passando por uma crise muito grande financeira. E este homem ele arrumou um serviço de abrir ponte para que os navios pudessem passar. Seu trabalho era puxar uma alavanca, a engrenagem trabalhava, aquela ponte se abria e o navio passava. Fato verídico. Um dia ele levou seu filho, o único que ele tinha, pequeno filho, para ir trabalhar com ele, ficar junto com ele. Em determinada hora ele viu que um navio muito grande, com muitas pessoas, estava vindo. E ele foi puxar aquela alavanca. Mas quando ele vai puxar aquela alavanca, ele vê que seu filho, seu único filho, estava brincando nas engrenagens. E agora ele tinha que pensar rápido, porque se ele não puxa aquela alavanca, milhares de pessoas iriam morrer, porque aquele navio ia bater naquela ponte. Mas se ele puxa aquela engrenagem, ele salva milhares e milhares de pessoas. Mas o seu único filho ia morrer moído no meio daquelas engrenagens. Por incrível que pareça, aquele pai, ele tomou a decisão de salvar milhares e milhares de pessoas. Ele puxou aquela alavanca, e quando ele puxa aquela alavanca, as engrenagens começam a trabalhar. E o único filho que ele tinha começa a ser moído naquelas engrenagens. Aquele navio passa, e aquelas pessoas que estavam dentro daquele navio começam a abanar a mão para aquele homem e dizer: muito obrigado, muito obrigado. Mas não sabia como estava o coração daquele pai. Para salvar você que está aqui essa noite, para salvar a mim que cheguei aqui essa noite, para salvar a nós que estamos aqui essa noite, Deus poderia ter salvado o seu filho e não ter moído, mas ele puxou a engrenagem, o alavanca. Jesus foi moído em nosso lugar, para que essa caravana, este navio, diga essa noite: obrigado, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu moeste o Teu Filho na cruz, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Perguntas para você refletir: o que precisa morrer em mim? Que área ainda não foi entregue? Que orgulho ainda precisa ser crucificado? Que pecado precisa ser sepultado? Sem morte não há fruto, sem renúncia não há crescimento, sem cruz não há glória.
A morte de Cristo trouxe nossa vida. A morte do nosso eu traz maturidade. A morte da semente traz multiplicação. O grão que não morre fica só. O crente que não se entrega não frutifica. Mas aquele que se rende floresce. E para encerrar, tudo aquilo que morre nas mãos de Deus não termina, se transforma. Glória a Deus. Aleluia. Tudo aquilo que morre nas mãos de Deus não termina, mas se transforma. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós possamos realmente matar o nosso eu a cada dia, os nossos desejos, e deixar que os desejos de Deus seja a prioridade em nossa vida. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós vamos participar nesse momento da Santa Ceia do Senhor. Pedimos aos irmãos, os oficiais, que vão lavar as mãos